Quem saiu hoje de manhã da sua casa e veio até a casa de Deus, por certo, saiu daqui edificado. Aqui nós pudemos conhecer um homem de Deus que tem feito um trabalho num país distante daqui, e ele nos relatou acerca de algumas coisas que nos levou a uma reflexão profunda. E ao mesmo tempo também encheu o nosso coração de alegria, por saber que existem pessoas dispostas, homens e mulheres, que se esmeram em pregar, em levar a mensagem do Evangelho para as pessoas que carecem. E ele nos falou algo que incomodou um pouco o meu coração. Ele disse acerca do nosso país, da liberdade que nós temos com o Evangelho, de pregação do Evangelho, em ouvir o Evangelho. De certo, essa informação corre aí pelos cantos desse mundo, e ao mesmo tempo que isso para nós é um privilégio muito grande, de termos a palavra de Deus expressa através dos meios de comunicação, através das muitas denominações que aqui no Brasil existem, através das muitas igrejas, também nos deixa um pouco incomodado em saber o quanto muitas vezes nós nos deixamos levar pelo modismo, ou mesmo por ventos de doutrina, e acabamos por nos acomodar acerca da simplicidade, da singeleza que é a palavra de Deus. E vemos então desta forma as famílias se deteriorando por conta de uma questão cultural, por falta muitas vezes da presença do pai, famílias no contexto sendo dilacerada no nosso país. Isso nos incomoda muito, em saber que ao mesmo tempo nós temos essa diversidade de oportunidade de ouvirmos e praticar aquilo que é a santa e sã doutrina. Nós vemos o quanto nós, como família, principalmente nós como pais, temos sido negligentes em não fazer aquilo que é a coisa mais simples de fazer, que é levar os nossos filhos ou os nossos familiares a Cristo. E nessa noite eu gostaria de estar aqui juntamente com o Espírito Santo de Deus, levando algo para o coração de vocês ouvintes, amados irmãos, acerca da família, de como nós, brasileiros em específico, temos sofrido com uma crise que está estabelecida dentro das famílias. Eu gostaria de convidá-los a ficarem de pé. A gente vai ler aqui um texto da palavra de Deus, que vai servir de referência para o nosso comentário. Então, em reverência a essa palavra tão maravilhosa, que chega aos nossos ouvidos através do Espírito Santo, eu convido vocês a ficarem assim de pé. Abram aí as suas Bíblias no livro de João. Nós estaremos lendo um versículo somente do capítulo 16. João, profeta João, capítulo 16, nós estaremos lendo o verso 33. É um verso bem conhecido da igreja, um verso em que muitos homens e mulheres de Deus pregam em cima desse texto, e eu creio que essa noite Deus tem algo para nós aqui também. João 16, 33, amém, igreja? Diz assim o texto da Sagrada Escritura. Eu vou estar lendo aqui em 3 versões distintas, diferentes uma da outra. Eu vou ler aqui o primeiro, na Almeida Corrigida e Revisada, e logo após os irmãos já podem tomar assento. Diz assim o texto da Sagrada Escritura, aqui na versão Almeida Corrigida e Revisada. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Disse Jesus assim. Podeis assentar, eu vou estar lendo aqui em mais 2 versões.
Eu vou ler mais uma vez aqui a Almeida corrigida e revisada. Isso aqui é o próprio Jesus falando. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora eu vou ler numa versão da Bíblia Católica. Diz assim: referi-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Agora eu vou ler também numa versão que é a Nova Versão Internacional. É uma Bíblia que tem sido distribuída aí e vendida aí. Tem uma linguagem mais acessível, mais fácil de entender. Nessa versão internacional diz assim o mesmo texto: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Na verdade, os três textos nos apresentam a palavra tal qual ela é. Difere aqui em alguns vocábulos, mas o sentido é o mesmo. Jesus aqui, ele falava para os discípulos acerca de coisas que estavam por vir, estavam por acontecer, e lá no final do capítulo ele fala a respeito dessas grandes tribulações, deste grande sofrimento que sobreviria sobre o povo nos últimos dias. E aflições, queridos, é o que nós vivenciamos quase todos os dias das nossas vidas. Se nós formos sinceros conosco mesmo e pudéssemos aqui chamar os irmãos a se manifestarem acerca do que estão passando em seus lares, por certo, muitos dos queridos levantariam as suas mãos e não hesitariam em afirmar que estão passando por algum tipo de problema em sua casa ou dentro da sua família. Aflições, nós poderíamos traduzir aflições aqui por muitas coisas: crises conjugais, problemas com filhos, drogas, sexo ilícito e tantas outras coisas que afligem a humanidade. E isso nos mostra o quanto a família brasileira, as nossas famílias se encontram em crise. A família, ela tem sido um alvo permanente do diabo. Ele tem lançado as suas setas permanentemente sobre as famílias, e principalmente nesses últimos dias, a crise tem levado muitas vezes pessoas ao desespero, à derrota e ao fracasso. A família brasileira se encontra no atual momento, nessa conjuntura que vivemos, em crise. E não é difícil fazer essa afirmativa, dado aos números, as estatísticas que provam, que nos mostram isso ocorrendo dentro dos lares brasileiros. Temos ouvido nesses últimos anos uma frase que ficou corriqueira. Parece que cada dia que ela passa, ela se torna mais comum e vai ganhando simpatizantes. A família é uma instituição falida. É isso que temos ouvido dos veículos de comunicação, a mídia insistentemente nos apresentando uma proposta de família muito adversa daquilo que é plano e projeto de Deus. É interessante porque alguns dados nos mostram que no Brasil cerca de 70% das crianças que estão agora nesse momento com algum tipo de problema por conta de contravenção, ou alguma delas que estão em instituições como a antiga FEBEM, são oriundas de lares aonde as pessoas aparentemente serviam a Deus. Lares supostamente evangélicos. E não é difícil nós encontrarmos nos noticiários de televisão, principalmente, quando o jornalista ou ali a matéria expõe o nome do contraventor,
a gente escutar um nome familiar. Um nome que nos é conhecido dos muitos nomes que estão na Bíblia. São os Joãos, as Marias, os Andrés, e tantos outros nomes que são nomes que são comuns por se tratarem de nomes brasileiros, mas que têm uma certa ligação com a Bíblia, ou por serem homens e mulheres que tiveram o contexto das suas vidas ligado à palavra de Deus. E alguns até diferentes, né? Outro dia eu escutei acerca de uma jovem moça que estava envolvida com droga, e o nome da menina era Radassa. Já não é um nome tão comum, tão conhecido, né? Quando se fala Abraão, André, Pedro, Tiago, João, é muito comum. Mas o que isso nos mostra? Que a família brasileira que está nesse momento dentro, enfrentando a crise, é uma família religiosa. É uma família que teve essa oportunidade, que aqui foi dita pelo pastor lá de Guiné-Bissau, né? No Brasil a gente tem a facilidade de ouvir o Evangelho. E de certo, se você ligar sua televisão na madrugada, aí então, meu filho, é tanto programa falando de Deus, falando das coisas de Deus. Mas de que forma isso tem sido anunciado? Será o problema o anunciador ou o interlocutor? Será que são os nossos ouvidos que estão agravados? Será que a eficácia do Evangelho não é mais a mesma? Qual é o real motivo? O motivo real para que as nossas famílias se encontrem na atualidade vivenciando essa crise? Parece haver alguma coisa errada. Vejamos alguns sintomas dessa degeneração familiar que nos é apresentada nos dias de hoje. As crises, os desencantos, as desilusões, principalmente as desilusões no casamento, divórcio, crianças abandonadas, filhos irreverentes, indiferentes aos pais, brigas constantes entre os casais, entre os filhos e etc. Em alguns casos, nós temos percebido que a instituição família, ou aquilo que nós entendemos por família, que é lar, se tornou algo parecido, por exemplo, com um posto de gasolina, lugar onde a gente vai para poder abastecer, para poder comer, ou para poder pegar a nossa mesada, o dinheiro do papai ou da mamãe, aí para os mais jovens. Os nossos lares se tornou uma espécie de hotel, onde nós vamos simplesmente para dormir. Família. O que é família? Por que essa instituição está tão falida, ou entrando nessa falência? Por que nós podemos hoje comparar os nossos lares a posto de gasolina, onde a gente vai simplesmente para poder abastecer? Ou talvez as famílias também tenham se tornado, os lares, um campo de batalha, onde nós nos exercitamos para uma batalha que nós aparentemente enfrentaríamos lá fora. Então, já que eu tenho que brigar com todo mundo lá fora, eu vou começar brigando com meu irmão e com meu pai. Já que lá fora eu vou ter que passar por esse tipo de situação, eu vou experimentar isso primeiro dentro da minha casa. E, infelizmente, é isso que tem ocorrido, queridos. Muitas vezes nós, até mesmo por vergonha, não queremos expor os problemas que estamos vivenciando dentro dos nossos lares. Nos acovardamos, ocultamos o que de fato nós vivenciamos dentro dos nossos lares. E ainda assim, saímos dos nossos lares, vamos para as igrejas, lotamos os templos,
adoramos a Deus, aleluia, mas o seu coração? Nós falamos aqui, há tempos atrás, insistentemente acerca do perdão. E por semanas nós discutimos o assunto aqui na igreja, na escola bíblica dominical. Em dado momento nós desafiamos as pessoas aqui, né, a pensarem, a fazerem uma análise de si mesma, no que diz respeito ao perdão, a falta de perdão, principalmente dentro dos lares. E vemos que as pessoas assim procedem. Problema com o pai, problema com a mãe, problema com a esposa, com o esposo. Entendemos que aquilo é um problema meu, só meu, então eu simplesmente pego aquilo e coloco dentro de um recipiente e deixo lá no cantinho e vou para as minhas muitas atividades sociais. E dentro dessa, infelizmente, muitas vezes, a igreja. Corações destroçados, esmiuçados, tristes, amargurados, têm ocupado os bancos das igrejas. E é interessante, querido, porque a igreja, de fato, ela é um lugar onde a gente deve levar os problemas da gente. É aqui que muitas vezes a gente, como congregação, apresenta-os diante da parte de Deus. Mas o que parece muitas vezes é que nós simplesmente esquecemos o problema em casa, vimos para a igreja, adoramos ou supostamente adoramos a Deus, e chega em casa o problema está lá estabelecido de novo. É como se nós não queréssemos resolver o problema. Família em crise. Uma definição clássica da palavra crise, segundo o dicionário Aurélio, significa um momento decisivo ou uma alteração repentina no curso de algo. Isso é o que significa crise. A gente está falando de crise na família. É interessante aqui que eu estudando, eu cheguei aqui a um discurso que é bastante conhecido de um presidente muito famoso, que foi John Kennedy. E ele chama atenção num discurso dele em 1959 para essa questão da crise no idioma chinês. E ele nos chama atenção para que lá no idioma chinês, a crise ela é composta por dois vocábulos distintos. Um significa perigo e o outro significa oportunidade. Devemos entender então que quando passamos por algum tipo de crise ou por crise, nós enxergamos o perigo, principalmente o perigo do fracasso, o perigo para nós que somos servos de nos esfriarmos na fé, mas que muitas vezes nós não queremos enxergar, e aí que talvez encontre-se a chave para a resolução da crise, é que existe nas crises uma oportunidade sobremaneira excelente para nós resolvermos por uma vez os problemas que afligem a nossa família e muitas vezes as nossas almas. E é assim que nós vemos nascer os campeões da fé. É aquele que olha para a situação adversa, para aquilo que está sendo arquitetado, para sendo construído muitas vezes pela força das trevas, e enxergamos naquilo uma oportunidade de fato construirmos algo bom para a nossa vida e para a vida da nossa família. A crise, ela acompanha o homem na sua essência. E quando nós olhamos para o problema, enxergamos no problema uma oportunidade para crescermos, para resolvermos as muitas aflições que abalam a nossa alma, aí nós começamos a entender o porquê que nós vemos, ao ler toda a Sagrada Escritura, tanta situação de crise estabelecida dentro da vida daqueles homens e mulheres que representam Deus.
Nós podemos aqui destacar alguns tipos de crise estabelecida dentro das famílias hoje, principalmente aqui no Brasil. Nós podemos mostrar, por exemplo, um problema que é grave, que assola de maneira tão estranha e de maneira tão avassaladora a família, que é o problema do dinheiro, a finança, que é um tipo de crise que tira as famílias do rumo, do alvo. Problema financeiro. Parece coisa. Pode estar tudo muito bem, tudo muito tranquilo, tudo aparentemente indo muito direito. Quando aparece o problema do maldito do dinheiro, parece que desagrega tudo. Aí, muitas vezes, a esposa começa a mostrar as unhas. O esposo, muitas vezes, também se torna, em alguns casos, extremamente nervoso. E em muitas situações acaba por ocorrer dentro das casas, dos lares, até agressão física, por conta do dinheiro. As acusações começam. É você que não sabe usar dinheiro. Você só sabe comprar sapato. Você só sabe gastar com roupa cara. E aí já é uma porta aberta para que o inimigo das nossas vidas entre dentro do nosso lar e comece a fazer uma verdadeira balbúrdia. Um outro tipo de crise estabelecida dentro dos lares brasileiros, principalmente para nós aqui, nós vivemos num país cristão, então ouvir acerca das coisas de Deus é comum, como nós dizemos. É a crise espiritual. Crise de identidade espiritual, principalmente. É uma coisa que traz um problema sério dentro das famílias. Algumas muito graves. Por exemplo, pessoas que têm dentro de seus lares pessoas de credo diferente. Nós podemos entender isso como uma crise espiritual. Ou no mais profundo, quando nós sentimos mesmo a ação do diabo dentro da família por conta de não haver ali um revestimento da parte de Deus através da pessoa do homem, por exemplo, que a Bíblia afirma ser o sacerdote do lar. E os problemas espirituais também trazem muito dolo à família, ou estabelece a crise de uma forma avassaladora dentro das residências. Outro tipo de crise que tem assolado as famílias é a crise da decisão. É interessante que quando nós falamos de decisão, quando nós estamos vivenciando crise, nós não queremos tomar decisão. A gente está sempre jogando para outra pessoa tomar. Porque o problema já está estabelecido e normalmente, quando o problema está estabelecido, a gente não quer levar a culpa. Então é nesse momento que a gente começa a jogar a culpa para alguém. E quem está próximo de nós é a família. Né? Dentro de casa é o marido que começa a acusar a esposa que começa a acusar o marido e todo mundo fugindo da atitude de tomar decisão. E uma coisa que é fundamental para que a gente saia da crise é decisão. Mas a decisão do ponto de vista de tomada de forma correta. A crise conjugal também é um outro problema estabelecido dentro dos lares, né? Nós entendemos por lares, famílias compostas por homem, mulher, filhos. Embora no Brasil a gente tenha um outro tipo de família, que também é família da mesma maneira, em sua maioria composta simplesmente pela mãe e os filhos, né? Com a ausência total do homem. Né? Isso é também muito comum aqui, mas também é família. Não tem mais a presença do homem, né? Porque o cara muitas vezes vai lá, engravida a menina, não assume, ou a menina, né, fica grávida e resolve lá criar o filho e por aí vai, né? Esse é um tipo de família que a gente está tendo demais aqui no Brasil, né? Outro tipo de problema, né, que estabelece a crise, que estabelece o problema dentro do lar, que é a crise familiar. O que é crise familiar? É quando está todo mundo vivendo essa balbúrdia.
Esse problema está estabelecido em todos os setores daquilo que nós entendemos como família. Agora, o que é importante nós sabermos? Quem são os fazedores destas crises? Quais são os agentes da crise estabelecida dentro do lar? Primeiro, o inimigo das nossas almas, o diabo. É ele que artimanha tudo. Interessante que outro dia o pastor falou aqui que... o pastor falou que tem até pena do diabo, porque todo mundo joga tudo para cima do diabo. Mas, queridos, o diabo, ele é o agente de todo o mal. É ele que arquiteta tudo. Se você está fragilizado e começa a pecar, o agente do pecado na sua vida, está certo, é a sua decisão, sim. Mas é o diabo que está trabalhando através de você. Então, crise estabelecida, o principal agente é o diabo. É o poder das trevas. É Satanás. É o inimigo das nossas almas. Mas aí entram os outros agentes. A gente vai enumerar alguns aqui também, vocês vão perceber aqui o que é interessante. O segundo aqui, os invejosos. Quanta gente invejosa, misericórdia. Parece que a gente olha para um lado, é um querendo a sua vida, ainda que pareça a sua vida para você total fracasso, tem gente querendo viver a sua vida. Às vezes você está lá numa peleja danada, a gente falou aqui de problema financeiro, né? O seu carro não está nem rodando mais, ou às vezes nem carro você tem, mas tem um infeliz lá querendo a sua mulher, tem um infeliz querendo os seus filhos, tem um infeliz querendo a sua casa alugada, querendo a televisão de 32 polegadas que você foi lá no Missi e comprou em 48 prestação. E o cara querendo aquilo. Os invejosos. E está assim, viu? E se nós não vigiarmos, querido, vou falar um negócio aqui triste. Se nós não vigiarmos, nós também nos fazemos assim, invejosos. Que é interessante, a gente aponta para as pessoas e fala, fulano é invejoso. Mas tem muitas situações na vida da gente que nós também nos tornamos assim, invejosos. E sendo assim, nós estamos sendo instrumento do diabo. Outro tipo de fazedor de crise, os murmuradores, misericórdia. É pior do que invejoso. A Bíblia chama os murmuradores, é interessante que eu vou ter que falar aqui. Tem um texto lá que compara a mulher, dada a situação que está sendo vivenciada ali no texto, que está lá em Provérbios, como goteira. Vocês conhecem esse texto, né? Goteira pingando. Imagina, meia-noite, você dormindo, ou cheio de sono, trabalhou o dia inteiro, começa a chover e começa aquela goteirinha pingando. Imagine isso por horas. São assim os murmuradores. O murmurador, ele murmura, o troço às vezes resolve ir lá e ele continua murmurando. É porque Deus não me ama, é porque eu não tenho nada, é só o vizinho que prospera e por aí vai. Murmurador, eu gosto de comparar murmurador a essa pingueira, essa goteira que faz referência lá à mulher, mas não é sempre assim não, tem muita mulher boa, viu? Outro fazedor de crise, os traidores. Ai, como dói. Não tem nada pior do que você confiar em alguém e aquela pessoa te trair. Quando a gente fala em traidores ou traição, a gente lembra logo das questões relacionadas a sentimento, né? Principalmente homem e mulher, namorada, noivo. Mas não tem nada pior do que você confiar algo, até mesmo um segredo pequeno, a um amigo, a um suposto amigo, e aquela pessoa te trair. Então, os traidores também nós podemos aqui apresentá-los como fazedores de crises. Outros, os cegos espirituais. Esses aqui é de doer também, viu? Porque o cego espiritual é aquele que acha ter visão. Porque o cego espiritual, né, não é aquele
que não sabe nada do universo espiritual. O cego espiritual é aquele que quer te conduzir sendo cego. Aí nós podemos aqui abrir um parênteses aqui para aquilo e voltar lá atrás quando eu estava falando aqui dessa diversidade de homens e mulheres de Deus, ou de anunciantes do Evangelho, né? Tem um texto interessante que nos chama a atenção e que nos propõe um cego guiando o outro. Deve ter coisa pior? Um cego guiando o outro. Infelizmente, queridos, aqui no Brasil, o que tem de cego sendo guiado por cego, vocês não fazem ideia. Então esses aqui são os principais fazedores de crise, ou agentes das crises. Agora, quando a gente fala em crise, a gente fica muito assustado, a gente fica com medo, mas anteriormente eu estava falando que para que você de fato alcance algo bom da parte de Deus, ou sucesso na sua vida em qualquer área, você necessariamente tem que entrar em crise. É controverso isso, mas é assim. Uma vida sem crise, ou sem alguém que experimenta a crise, é uma vida vazia. Não dá nem para comparar como vida. É uma vida apagada. A crise, ela vem sobre você para que você alcance luz. A crise, ela te propõe a luz. É controverso, mas é assim. Abram aí rapidamente aí em Provérbios 4,18. É um texto que eu gosto demais da conta. Foi um dos primeiros versos da Bíblia que eu guardei e eu uso bastante ele. É um texto assim, tem muitas versões, mas fala acerca da aurora, do romper da aurora. Está falando, na verdade, aí do justo. Diz que o justo é como a vereda da aurora, né? Como o romper da aurora, que vai clareando, clareando, até que se torne dia claro. A crise, ela faz isso com a gente. Quando você entra na crise, entende a crise e começa a ver oportunidade, acontece isso com você, você vai sendo edificado, você vai passando ali pela moenda de Deus, né? Entendamos aqui crise da parte de Deus, porque nós estamos falando aqui para servos. E acontece isso na sua vida, você vai melhorando, você vai aprendendo, você vai sendo levado pelo Espírito, porque em momento algum o Espírito Santo nos abandona, mesmo na crise, e acontece isso com a gente. A luz começa a brilhar, ela começa a alumiar, ela começa a nos mostrar o caminho para que a gente saia da crise, ou daquele momento de crise. Uma vida sem crise, querido, é uma vida medíocre, totalmente sem sentido. Se você nunca passar por uma crise, você nunca viverá acima da mediocridade. É forte isso, mas é assim. Para que você seja o que você é hoje, você teve de passar por muitas adversidades. Para que você não caia num buraco que está na sua frente, provavelmente você teve que cair em outros que estavam lá atrás. É impossível uma criança, para poder andar de bicicleta, não tomar vários tombos. Quantos joelhos arranhados, quantos braços arranhados. Quando eu fui aprender a andar de bicicleta, foi uma benção, rapaz. Não sei como é que eu não quebrei as duas pernas. Uma vida sem crise é uma vida inútil, estéril. A crise, ela vem sobre as nossas vidas, queridos, para nos tornar frutíferos, para nos fazer, de fato, homens e mulheres valorosos. Uma vida cristã sem crise, como eu disse, é uma vida sem sentido. Não seja você um crente estéril. Levante a sua cabeça. Alegra o seu coração. Você que está passando por um momento de dor, de tristeza, talvez dentro do seu lar, um momento difícil dentro da sua família.
Porque Deus quer ensinar alguma coisa para você através daquilo que você está passando. Pode ter certeza. Existem alguns fatores que levam as famílias a entrar em crise. E a gente pode enumerar algumas aqui também: a raiva, a hostilidade, a amargura. A palavra amargura tem uma coisa interessante, que no grego ela significa piquíria, que indica o gosto amargo de alguns alimentos, ou certos alimentos que trazem ao paladar da gente. Palavra amargura. E a gente pode traduzir como amargura também o egoísmo, a autorrejeição, até mesmo a depressão, a infidelidade conjugal e tantas outras mazelas que afligem a nossa vida. E na Bíblia, queridos, se a gente for olhar, tem tanto exemplo de famílias que entraram e passaram por crises. A gente pode destacar aqui a família da viúva de Eliseu, daquela situação lá que o profeta fez aumentar o azeite. Vocês imaginam se ela tivesse ali só o suficiente? O profeta chegou lá e não tinha mais nada, né? A viúva já não tinha mais nada. Estava vendo o momento que os filhos seriam levados ali cativos para pagar a dívida do marido que tinha morrido. Você imagina se ela não tivesse sido estabelecida aquela crise ali na família? O que não teria ocorrido? Primeiro, não teria ocorrido o milagre. E outra, ela não tinha desfrutado da fartura. A crise normalmente nos propõe coisas controversas, mas no caso aqui dessa mulher está estabelecida ali essa controvérsia. Se ela não tivesse entrado naquela crise, ela não teria desfrutado da abastança. Foi a crise na vida daquela viúva que lhe apresentou, lhe proporcionou a abastança, a fartura. A gente pode falar aqui de uma outra família também, a família de Jó. Gente, a família de Jó é um exemplo assim fantástico para nós, que muitas vezes achamos que a nossa vida não presta porque eu briguei com a minha mulher hoje, eu briguei com o filho meu, ou estou com um problema de enfermidade em casa. Vai para a palavra de Deus, olha a vida daquele homem. Olha o que ocorreu com aquele homem. E é interessante, porque quando o diabo se apresenta diante de Deus, e Deus dá testemunho de Jó, ele fala: vê o meu servo Jó, homem íntegro. Deus estava falando de uma pessoa correta, que não tinha problema, que não tinha defeito. Ainda assim, a crise foi estabelecida em cima daquele homem. E nessa crise de Jó, a gente vê todas as circunstâncias que normalmente afligem as nossas famílias hoje, ocorrendo na vida daquele homem. A gente vê ali o problema do dinheiro, das finanças, né? Porque ele perdeu tudo que ele tinha. A gente vê a questão da doença, né? O problema de saúde. Ele perdeu a saúde. A gente vê a questão dos filhos. Ele perdeu os filhos. As amizades se foram. Aliás, a primeira coisa que some, né, quando você está com problema é os amigos. É uma coisa bacana aí, ó. A crise te propõe quem de fato são os seus amigos. Quando você está em crise, você vai ver que de fato quem são os seus amigos. Porque quando você está em crise financeira, por exemplo, some todo mundo, né? Mas sempre vai aparecer um que realmente está disposto a dividir o pouco que tem em sua casa com você, em orar com você. A crise te proporciona essa dádiva. Você quer coisa melhor do que você saber quem de fato é seus amigos? Eu fico imaginando um camarada igual aquele que chegou para o pai e falou: me dá a minha parte aí da herança, e encheu lá os embornais, os bolsos ali do recurso do pai, e saiu para farra. Nós vimos inclusive isso aqui na igreja aqui, estabelecido na peça que foi apresentada Dia dos Pais.
Quando você está abastado, quando você aparentemente não tem problema, você está cercado de um monte de gente. Você é o bonito. Você já viu? Sejam sinceros, você já viu um homem feio dentro de uma Ferrari? Não tem homem feio dentro de uma Ferrari. E é assim que as coisas ocorrem. Agora, na crise, as coisas te são apresentadas de fato como elas são. Na crise você vai experimentar a verdadeira amizade. Na crise você vai experimentar o verdadeiro amor de Deus. Na crise você vai abrir e rasgar o seu coração de maneira íntegra diante de Deus. Sem falsidade, sem máscaras. Eu desafio as pessoas que aqui estão a irem diante de Deus no momento de tribulação, se não for com o coração rasgado. É nesse momento que você se apresenta a Deus da maneira que de fato você é. É na crise, é na dor, é na tribulação que os seus olhos merejam de água. E que você já não é mais tomado simplesmente pela emoção do culto, mas motivado pela presença real do Espírito Santo, que te impulsiona a buscar socorro em quem pode te dar, que é Deus. Então a crise, queridos, nesse contexto, é a melhor coisa que pode acontecer com a gente. É na crise que se revelam os verdadeiros adoradores. Um outro exemplo aqui de família em crise, a família de Lázaro. Imagina ali a crise daquela mulher, daquelas duas irmãs ali, ao verem o seu irmão morto, ele que era amigo chegado de Jesus. E é interessante que o texto aqui nos propõe que Jesus havia sido avisado acerca do problema que estava estabelecido dentro da família do amigo dele, que era Lázaro. E Jesus fala, não, espera. Querido, aqui está o exemplo fantástico de que é na crise que o poder de Deus se revela. Esse texto aqui de Lázaro é uma das coisas mais lindas que tem na palavra de Deus, porque a glorificação de Jesus é nos apresentada aqui de uma maneira gloriosa. Porque se não houvesse a morte do amigo, se ele não tivesse sido levado para dentro daquele túmulo, se ele já não tivesse entrado em estado de putrefação, como assim nos sugere o texto, aquelas pessoas que ali estavam, inclusive Maria e Marta, não teriam conhecido Jesus do jeito que Jesus era. Foi ali na crise estabelecida naquela família por conta da morte de Lázaro que a glória de Jesus pôde ter sido expressa da maneira que devia. Um outro exemplo, na família de Jairo, a morte ali da sua filha. Na família da viúva de Naim, é um outro exemplo também de glorificação da parte de Deus através da morte, através do problema instalado ali dentro daquela família. Lições que nós temos por obrigação em aprender a tirar do momento de crise, porque crise, como eu disse, se formos sinceros, praticamente todas as pessoas que estão ouvindo aqui levantariam a sua mão e falariam que estão passando por algum tipo de crise. Agora, o que nós devemos tirar da crise? Nós temos que ser espertos, queridos. Nós somos filhos do Altíssimo, nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus com a gente, e Ele nos orienta, Ele nos dá estratégia para que a gente tire a água da rocha, para que a gente tire do momento de dor, de tribulação, algo bom para a nossa vida. A crise, ela nos abre novos horizontes e novas perspectivas espirituais. A crise, ela te proporciona isso, se você entender que a crise que você está passando é necessário para a sua edificação. A crise, ela nos torna mestres das vidas.
A crise faz de você uma pessoa douta ou doutora em problemas. Você sabe o que é isso? Quando você passa por muita adversidade, quando você passa por muitas situações de dor, de tristeza, de angústia na sua vida, sabe o que você se torna? Você se torna conselheiro. Você se torna apto a poder ajudar outras pessoas que estão passando por problemas parecidos com os quais você já passou. Coisas difíceis, como por exemplo, perda de um filho, que é doloroso, é extremamente doloroso para o pai, para a mãe, muitas vezes servem de consolo para a vida de outras pessoas que estão passando por problemas. A gente vê isso, inclusive, na televisão, né? Mães que tiveram os seus filhos ceifados aí, e que levantam a bandeira dos seus filhos e acabam por se tornarem ajudadoras de outras famílias. É a crise que proporciona isso. Outra coisa interessante que nós falamos aqui, a crise, ela nos revela quem são de fato os nossos verdadeiros amigos. A crise, ela nos identifica com Jesus, ela nos aproxima da santidade de Jesus. Jesus passou por tanta adversidade, e quando nós entramos na peleja, nós nos aproximamos de Jesus, ou melhor, nós nos assemelhamos com Ele. A crise faz isso conosco. Outra coisa que a crise nos proporciona, ou lições que nós devemos tirar das crises que nós enfrentamos, ela também nos aproxima de Deus. É na crise, tem um autor, eu não me recordo o nome dele aqui. Outro dia o pastor Zé estava falando dele. Ele afirma que os hinos ou os louvores mais lindos que ele compôs foram compostos em momento de tribulação, em momento de crise. A crise nos aproxima de Deus de uma maneira extraordinária, querido. É muito bom quando nosso coração está jubiloso, alegre, a gente vem para a igreja, canta, adora, exalta a Deus. Mas quando o seu coração está ferido, quando a sua alma está angustiada, quando você já não tem mais a quem recorrer e você dobra os seus joelhos, é o momento que o céu parece se abrir diante de você. E não tem nada mais gostoso de que ouvir a voz de Deus no momento de tribulação. Quando a solução da parte de Deus nos é apresentada no momento de dor e de angústia da alma da gente. Então a crise, ela nos aproxima de Deus. Ela nos leva a Deus. É no momento de crise que você fica menor. A crise pega as pessoas que são vaidosas, aqueles que são autossuficientes, e levam eles para baixo para reconhecerem a necessidade de terem as suas vidas ali assistidas pelo poder e pela graça salvadora de Jesus Cristo. Aliás, querido, um outro desafio que eu poderia lançar aqui com os queridos aqui, eu tenho certeza que boa parte daquelas pessoas que não vieram de lares cristãos foram a Jesus em momento de dor. Eu sou um. Oportunidade de ouvir de Jesus. Outro dia eu estava falando do Gaspar ali. Quantas vezes eu ouvi o Gaspar me convidando. Eu, quando era mais jovem, morava aqui em Lajinha, saía da minha casa na rua do hospital para vir para a pracinha. Quantas vezes aquele homem me chamou para entrar dentro da igreja? Vem cá, me abraçava. Eu falei, não, outro dia eu venho aí. E foi necessário que Deus me tirasse de Lajinha, me levasse para Vitória e me colocasse numa peleja, numa situação muito difícil, muito dolorida, para que eu fosse a Ele. E, como eu disse, se eu desafiar os amados aqui, eu tenho certeza que boa parte dos queridos aí, se forem sinceros consigo mesmo, com Deus, vão reconhecer que também foram a Cristo através de um momento de dor, ou de uma tribulação, ou de um problema, em sua maioria relacionado à sua família. É um problema com o esposo, com o filho, com mãe, com droga e por aí vai. Agora, como nós podemos viver a crise, tirar proveito da crise, é vencendo a crise. E como é que nós vencemos a crise?
Primeira coisa, essa não pode faltar. Para vencer a crise, querido, Isso aqui só faz referência à oração. A oração não quer dizer necessariamente que você tem que ajoelhar para orar, não. Mas crise se vence com oração, tá, querido? Seja de joelho, seja deitado, seja andando, seja correndo, do jeito que você faz. Da forma que com você se sente livre para poder conversar com o seu Deus. Crise se resolve, problema se resolve com oração. Seja uma oração formal, seja uma oração lá dentro do seu quarto trancado, seja aquela oração que você fica com ela na sua mente o dia inteiro ali. Jesus tem misericórdia, me socorre, me socorre. Não importa a forma com que você ora, com que você se relaciona com Deus. Crise só é vencida através do poder da oração. Outra forma de se vencer a crise é recordando, é tendo consciência, é sabendo. É por isso que é interessante você aprender a Bíblia, você aprender as coisas de Deus. Nós vencemos a crise recordando acerca das promessas que Deus tem para cada um de nós. É só você começar a lembrar. O próprio texto aqui de João que nós lemos, né, nos sugere isso. Jesus fala assim, queridos, meus amados, meus filhos, vocês estão no mundo, vocês estão lascados, vocês vão ter problema pra caramba. No mundo vocês vão ter muito problema, vocês vão ter muita aflição. Mas aí ele vem e lança uma palavra de refrigério e fala assim, eu venci. Eu venci. E você em mim, você também pode vencer. Então, recordar das promessas. Começa a trazer na lembrança aquela montoeira de promessas, de boas promessas, de coisas regozijantes que estão aqui na palavra de Deus. Você vai ver que a crise vai começar a diminuir, o problema vai parecer menor, e você vai se fortalecendo, Conservando o entusiasmo. É uma outra coisa assim extraordinária. Isso não é confissão positiva, não. Mas diante da crise, se você falar para ela, não, eu vou te vencer em nome de Jesus, e começar a determinar a sua bênção, não confundam isso com confissão positiva, eu sou contrário a isso, tá, queridos? As coisas nós vencemos através da oração, através do poder de Deus em nós, através do conhecimento da palavra. Mas é interessante que você comece a falar para o seu problema o tamanho do seu Deus. Você vai ver o problema diminuir. Adorando a Deus. Nós falamos aqui, né, acerca dos louvores mais lindos, mais maravilhosos que foram compostos em momento de tribulação. É na adversidade que você adora, que a sua adoração de fato é verdadeira. Aquele adorador que Jesus fala que ele busca, o adorador que o adora em espírito e em verdade, ele é manifesto aqui, no momento de dor e de tristeza, de angústia da alma. Crendo de todo o seu coração que Deus é capaz de resolver o seu problema. Sexto lugar, sendo paciente. Crise não se vence de um dia para o outro. Existem problemas estabelecidos dentro de lares aí, que são necessários semanas, meses, anos, em alguns casos até décadas, para se resolver o problema. Mas eu conheço muito casos de mães e de pais que oraram, por exemplo, por seus filhos, e depois de muitos anos, até mesmo décadas, viram o problema estabelecido ser resolvido. Então tenha paciência. Se permita estar no deserto. Nem sempre deserto é lugar só de coisa ruim, não. É no deserto que você experimenta as boas coisas. O pastor Azael falou disso aqui outro dia. O povo de Israel experimentou a sombra durante um sol escaldante no deserto de mais de 40 graus. Deve ser maravilhoso, você imagina? De repente aquele calor, né, sufocante ali, que na verdade é insuportável para o homem, e de repente vem uma nuvem, paira ali, fica tudo fresquinho. Ou mesmo no inverno, tem coisa melhor do que uma lareira acesa?
Então nós temos que crer, nós temos que confiar. Em sétimo, nós podemos aqui destacar o seguinte: que se você passar pela crise, você vai celebrar, você vai se jubilar, você vai cantar, você vai manifestar a sua gratidão a Deus. Deus gosta disso, de reconhecimento. Deus gosta de que, ao passar pela crise, ao vencer a crise, você tribute a Ele aquilo que lhe é devido. Se você, como cristão, passa pela crise, querido, você passa porque Deus te deu a bênção. E se Ele te deu a bênção, nada mais justo do que acreditar a sua vitória àquele que tudo pode, que é a Deus. Então, ao passar pela crise, tribute a Deus aquilo que lhe é devido. Dê glória a Ele. Aliás, você nasceu para isso. Você foi criado por Deus para isso, para tributar a Ele louvor. Então passe pela crise, vence a crise em nome de Jesus, mas tribute a Deus, dê a Ele aquilo que lhe é devido. Reconheça que você passou por esse momento de dor e de angústia na sua vida, porque Deus assim o permitiu e te fez vencedor. E sobretudo, querido, para se vencer a crise, você não pode ser frouxo. Você tem que ser insistente em lutar. Nunca desista. Lute até o final. Não seja derrotado. Derrota, como diz o louvor, não é coisa de cristão. A crise vem, você passa por ela em nome de Jesus. Querido, saiba que em todo o tempo dessa nossa peregrinação aqui na terra, Jesus já nos avisou: nós vamos ter problema. Você vai vencer um hoje, de repente passa uma semana ali só de bênção, daí a pouco vai vir outro, você pode ter certeza. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos todos, sem exceção, sujeitos às intempéries dessa vida. Então, meu filho, você está aí com seu coração dolorido por conta de um problema que você está vivenciando dentro da sua casa. Eu vou te falar uma coisa linda: o problema vai ser vencido em nome de Jesus. Mas eu vou te falar uma outra coisa: vai vir outro problema. Você vai resolver esse aqui hoje, amanhã você vai ter outro. E o que nos faz grande diante dessas circunstâncias que nós vivenciamos todos os dias nas nossas vidas é a certeza de que todas elas são passageiras. Vai vir tristeza, vai vir angústia, vai vir dor, vai vir decepção, vai vir perda. Mas nós somos cristãos. Nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, e a nossa esperança maior ela tem que estar em algo que excede todos esses problemas que afligem a nossa alma aqui na terra. Nosso foco tem que estar na eternidade, porque é um dia que para lá nós vamos, e lá já não vai ter mais problema. Aí não, aí vai cessar, aí vai acabar, lá não vai ter mais crise não. Então aqui, querido, aprenda a passar pela crise, a tirar proveito da crise, a enxergar na crise oportunidade para que você cresça como homem, como mulher, sobretudo como servo de Deus. Aprenda com as crises, socorra as pessoas que estão passando por situações parecidas com as quais você já passou lá atrás. Estenda a mão, aprenda, como eu disse aqui, a identificar oportunidade na crise. E eu tenho certeza que a sua família, a minha família, as nossas famílias vão crescer diante de Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa nos abençoar. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos estar orando agora. E eu queria convidar você a fazer o seguinte agora. A gente já vai estar encerrando. Tem gente que nem gosta que eu prego porque eu esqueço o relógio. Mas eu queria que você saísse agora do seu lugar e fosse para perto do seu familiar. Se você tem aí um parente, de repente você está longe dele aí,
Eu queria que você fosse lá pertinho dele agora, abraçasse. Que o esposo aí se juntasse à sua esposa agora. Que os filhos que estiverem próximos aí, né, se achegassem aos seus pais. Família é um projeto de Deus e Deus nunca vai abrir mão da família. E crise, querido, nós também vencemos em família. Família unida passa pelas crises de forma mais rápida. E Deus tem um carinho especial por você, familiar. Deus tem um carinho especial para você que é pai, que tem filhos sob a sua responsabilidade. Deus tem um carinho especial para você que é sacerdote dentro da sua casa, que tem estabelecido como lei de Deus sobre a sua vida poder dado do alto para poder vencer as crises. Você que é homem, que é cabeça de família, que é chefe de família, você não tem noção do poder que nos é dado por Deus. Você é sacerdote real. Você tem liberdade e autoridade da parte de Deus para poder fazer com que a crise que está estabelecida dentro da sua casa no dia de hoje se vá. Por isso agora dê um abraço bem forte aí no seu familiar e comece agora a declarar a bênção sobre a vida dele. Comece a pedir da parte de Deus o socorro. O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele continua o mesmo. Ele é um Deus que tudo pode, que não existe circunstâncias para Ele. E nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos, como profeta de Deus aqui estabelecido, anunciar que o problema da sua vida vai ser resolvido em nome de Jesus. Não há crise para o nosso Deus. Não há dor que possa ou que não possa ser suplantada pela autoridade do Espírito Santo. Por isso agora pense, lembre do problema, traga à sua memória o problema que está estabelecido dentro do seu lar. E pela autoridade do nome de Jesus, nós como igreja, nós queremos determinar a bênção. Que nosso Deus Todo-Poderoso possa agora visitar o seu lar. Que possa entrar na vida daquela pessoa que lá está. Talvez o causador do problema da sua família seja o filho que está ausente. Talvez seja o filho que está ausente de Deus. Talvez o problema da sua família seja uma enfermidade. Eu quero te dizer que o nosso Deus é Deus capaz de sarar toda a enfermidade. Talvez o seu problema seja com a sua esposa. Talvez a dor que está afligindo a sua alma agora seja a sua esposa. Ou seja, o seu esposo, querido. Você é obra-prima da mão de Deus. Quem instituiu você como casal foi Ele. E não existe circunstância que possa separar aquilo que Deus uniu. E nós queremos determinar sobre a sua família também que Deus possa resolver todo o problema, toda dificuldade conjugal, toda falta de amor, todo sentimento estranho. Ó Deus, são famílias, Pai. São as meninas dos teus olhos. Nós desafiamos o céu agora. E em nome de Jesus nós te clamamos em favor das famílias aqui representadas. Ó Deus, o Senhor conhece cada problema, cada aflição, cada angústia, Deus. E nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes o Senhor permite para que as nossas vidas sejam edificadas no Senhor. Mas como filhos, ó Deus, nós ousamos entrar diante do Senhor e te pedir socorro. Socorre, Senhor. Manda, Senhor, o alento. Manda, Jesus, agora, Pai, eu te clamo. Enxuga a lágrima do rosto do teu filho, da tua filha. Seu socorro, Deus. Manda recurso, ó Deus, se o problema for financeiro. Não deixe, Deus, que os teus filhos sejam envergonhados. Socorre. Nós lançamos diante dos teus pés tudo aquilo que nos parece impossível, tudo aquilo que nos parece difícil, Deus. Nós clamamos o Senhor porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Manda o teu socorro, Pai. Nós te clamamos como igreja, nós te clamamos como filhos, como herdeiros, juntamente de Cristo
no futuro próximo possam se erguer em adoração e em reconhecimento acerca de tão grande obra que o Senhor faz essa noite. Nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas gloriosa, calorada, Deus. Eu tenho certeza que